Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, na companhia da sua família, dos seus amigos, mas sem se esquecer de estar também na companhia do nosso querido amigo Jesus e do nosso doce e amado Espírito Santo. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho da história dos patriarcas, aqueles pelos quais a sua linhagem veio o nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então vamos lá aprender mais um pouquinho? Imagina você ficar longe da sua família, ter que ir para uma terra distante, sem conhecer ninguém, sem saber o lugar aonde é que você tem que ir, um lugar totalmente novo, né? Você tem que se mudar. Você sentiria saudade dos seus coleguinhas da escola, da sua família que você deixou ali, dos seus amigos da rua? Pois bem, na lição anterior, nós aprendemos que Jacó teve que deixar a sua família para escapar do quê? Da fúria do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Quando estava a caminho de Harã para encontrar com seu tio Labão, né? Depois que ele saiu lá da casa do seu pai, Deus fez uma promessa a Jacó num lugar especial chamado Betel. Você se lembra qual que foi a promessa que Deus fez para ele? Deus prometeu que estaria com Jacó e que o traria de volta para a terra onde ele cresceu. Mas muito mais do que isso, Deus fez a Jacó a mesma promessa que ele tinha feito ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaque. As promessas que Deus faria dele uma grande nação e que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. E depois desse encontro com Deus, Jacó foi o quê? Transformado. Porém, Deus tinha uma mudança ainda maior reservada para Jacó, antes que ele se transformasse no grande líder espiritual para a sua família. Então, Jacó viajou muitos dias, e olha, não se esqueça que quando o seu avô Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, a distância era de 1.900 quilômetros. Então agora ele estava voltando para Harã, que era no território de Ur. Então não chegava a dar 1.900 quilômetros, mas por volta de 1.500, 1.600 quilômetros. Então Jacó teve que viajar bastante. E quando ele já estava perto de Padã Arã, que era onde o seu tio morava, ele chegou num lugar, ele estava cansado, né? Com sede. Ele chegou num lugar onde havia um poço. E quando ele chegou ali perto daquele poço, ele viu vários rebanhos, né? Vários pastores de ovelha com rebanhos lá sentados perto do poço. E aí ele pegou e perguntou para aqueles pastores: não tá cedo para vocês ficarem parados aqui? Porque Jacó também cuidava de ovelhas. Eles, a gente tem que esperar todos os pastores chegar, todo mundo junto, para a gente poder te retirar a pedra de cima do poço, para poder todo mundo dar água para os seus rebanhos junto, que a pedra é pesada. E aí ele foi e perguntou: por um acaso vocês conhecem Labão? Aí os pastores falaram: sim, nós conhecemos, olha ali vem chegando a filha dele, Raquel, que ela é pastora também. Ela dá para dar água para suas ovelhas. Quando Jacó viu Raquel, imediatamente o coraçãozinho ele falar que ele se apaixonou por Raquel. Amor à primeira vista. Ai, que lindo! Ele gostou de Raquel. E aí ele foi e contou, né? Tirou a pedra do poço já ali, se mostrando que era forte, né? Para se exibir para ela. E ele estava com sede também. E ele nem esperou os outros pastores. Ele foi lá, tirou a pedra da boca do poço e deu água para as ovelhas dela e falou para ela quem ele era. Ele falava assim: eu sou filho de Rebeca, a irmã do seu pai. Eu sou seu primo. Eu gostaria de saber, o titio Labão ainda tá vivo? Ela, sim. E aí Raquel ficou toda feliz e correu para casa, né? Deixou até as ovelhas lá
com ele e voltou para casa correndo para contar para o seu pai que tinha visto Jacó, que tinha conhecido ele e que era seu primo que estava ali. E então Labão veio ao encontro de Jacó e o abraçou e ficou todo feliz por ter Jacó, né, o filho da sua irmã, ali junto com ele. E aqui na Bíblia fala que Jacó, depois disse Labão a Jacó: por que tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual é o teu salário. Labão disse: verdadeiramente, tu és do meu osso do meu osso e esse da minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Então já tinha um mês que Jacó estava ali com ele, né, morando junto com Labão. E Labão foi e perguntou para ele: o que você quer como salário? O que vocês acham que Jacó pediu como salário? Uma coisa muito inusitada, meninada. Ele falou para Labão: olha, eu vou trabalhar para você por 7 anos sem cobrar nada, para que você me dê a sua filha mais nova, Raquel, em casamento. Olha só o que ele pediu. Porque hoje em dia não é mais comum isso, mas naquela época era comum assim, os jovens, quando ia casar, eles darem o quê? Um dote, né? O rapaz, se estava interessado numa moça, pedia ela em casamento para seus pais. E ou o pai, né, que se era bem abastado, a noiva já guardava um dote, ou então o rapaz pagava para se casar com aquela moça, né? Então Jacó falou para ele que por 7 anos ele trabalharia para ele, para que ele desse Raquel como esposa. E Labão concordou, beleza, concordou. E aí, passados 7 anos, houve o quê? A festa de casamento. Aí Labão juntou todos ali, os seus parentes, os vizinhos, e foi, né, e preparou a festa de casamento. Só que a noiva naquela época, ela se vestia ali a roupa especial de casamento e elas colocavam um véu, né, por sobre o rosto. Então, durante a festa, Labão fez ali todos os preparativos da festa. Só que quando ele foi, né, passou a noite com a noiva e ela, durante a festa ele já tinha bebido bastante, foi servido bom vinho, aquele banquete, vocês sabem como é festa de casamento. Só que quando foi no dia seguinte, que ele acordou, que ele viu, não era a Raquel que estava lá, era a irmã dela mais velha, Leia, né? Tem algumas versões da Bíblia que fala Lia, outras fala Leia. Mas Jacó ficou bravo, ficou furioso e foi lá falar com o seu agora então sogro. Falou bem assim: mas como pode? O senhor me enganou, eu pedi para o senhor em casamento, foi Raquel, não foi Leia? E agora eu acordo com a outra irmã no lugar, na cama? Aí Labão falou: querido, mas aqui é costume nosso, a gente não casa a irmã mais nova antes da mais velha. Se Leia já tivesse sido casada, mas ela ainda estava solteira, então nada justo como você casar com Leia. Crianças, o que foi que Jacó fez com o irmão dele, com Esaú, para ele sair fugido, que nós aprendemos na outra história? Ele não enganou? Pois bem, assim como ele enganou o irmão dele, o pai, agora o seu sogro enganou. Ele falou: e agora, o que eu faço? Ele falou bem assim: olha, você trabalha para mim mais 7 anos por Raquel. E aí foi o que Jacó fez, porque Jacó amava muito Raquel. Então, passados 7 dias, né, ali das núpcias dele com Lia, ele foi e desposou Raquel também, mas daí ele trabalhou mais 7 anos para ter direito a ficar casado com Raquel. E agora ele tinha o quê? 2 esposas. Só que na época era normal o homem ter mais de uma esposa, né? Até hoje, em algumas regiões, e por religiões, tem religiões que é assim: se o homem pode ter condições de bancar, né, de ser provedor financeiro para a família,
para outra mulher, ele tem direito a ter mais de uma esposa. Então isso é cultural em alguns países lá do Oriente Médio. A gente aqui no Ocidente acha isso estranho, né? Porque são leis nossas aqui no Brasil. O homem não pode ter duas mulheres. Para ele ter uma esposa, ele tem que se divorciar da primeira para casar com a outra. Não pode ter duas mulheres ali casadas no papel, né? Mas lá no Oriente Médio isso é comum. Eles é cultural. Então Jacó trabalhou lá feliz da vida mais 7 anos por Raquel. Então, ele, passar desse tempo, o sogro dele pegou e falou: bom, agora que você já está com família formada, então nada mais justo que você trabalhe agora para sustentar a sua família. E aí, o que ele colocou como salário para Jacó? Rebanho. Ele dava para Jacó, por cada ano que Jacó trabalhava, ovelhas. Só que mesmo assim, ele durante passar desses 14 anos, agora mais 6 anos, ele durante 6 anos, ele mudou o salário de Jacó por 10 vezes. E aí Jacó foi, Deus apareceu para ele em sonho e falou assim: Jacó, está na hora de você voltar para a terra do seu pai. E aí Jacó foi, pegou suas 2 esposas, as escravas delas, né, que o Labão tinha dado uma escrava, Bila, para Lia e Zilpa para Raquel. Então, ele pegou as suas escravas, suas esposas e falou: olha, eu agora não dá mais para viver aqui junto com seu pai, porque o meu rebanho está crescendo, agora eu já tenho vocês, tenho nossos filhos, então eu preciso voltar para a terra do meu pai. Vocês concordam aí comigo? Ela: sim, concordamos, porque seu pai tem me enganado muito. Então, tudo aquilo que Jacó fez lá com seu irmão e com seu pai, de enganar o seu pai e o seu irmão, ele agora estava passando. Por quê? Deus queria que ele fosse uma nova pessoa. Assim como Deus quer, que você seja uma nova pessoa, ele também queria que Jacó fosse uma nova pessoa. Então, só Deus pode nos fazer uma nova pessoa. Por que Deus queria transformar Jacó? Porque ele ia fazer parte do plano de Deus que ele fosse o patriarca daquela grande nação, né? De onde viria o Senhor Jesus. E aí, quando Jacó falou isso, elas prepararam tudo a mudança, e quando eles saíram, Labão estava com os seus rebanhos longe, ele não estava. Então Jacó pegou seus rebanhos, suas mulheres, tudo que ele tinha e voltou para a terra de Canaã. E ele, durante o caminho, ele foi pensando: será que o meu irmão Esaú já me perdoou? Será que Esaú ainda continua bravo comigo? E ele foi pensando nisso, e ele se pôs a caminho. E foi pensando: será que ele perdoou tudo aquilo que eu fiz com ele? Será que ele ainda está com raiva no coração? E quando ele já estava chegando, já bem longe, né, de onde ele tinha partido lá da casa de Labão, Labão veio atrás dele, falando assim: como assim? Você vai embora, leva minhas filhas, meus netos, você é meu sangue, minha carne, e você me rouba? Ele falou: não, eu não te roubei não, todo meu rebanho que está aqui é o rebanho que você me deu, que foi tratado conosco. Aí, ali eles pararam, Isaac levantou um altar, e aquele lugar foi chamado de Galeade, porque ali Labão, junto com Jacó, firmaram um acordo. Eles firmaram um acordo. Labão falou bem assim: olha, eu não vou atrás de você, né, para tirar nada de você, nem você vir atrás de mim. Por que Labão foi atrás de Jacó? Porque Raquel, ela tinha levado junto os ídolos do seu pai, os ídolos de ouro. E aí ele achou que era Jacó que tinha roubado seus ídolos, mas não era Jacó, era sua própria mulher que tinha levado. Ah, meu pai já tomou tanto de mim, enganou meu marido por causa na hora do meu casamento, então nada mais justo que eu pegar esses ídolos e levar.
como ouro, né, que era ídolos de ouro, como herança. Só que, olha só para vocês verem, tudo isso teve consequência, porque quando Labão veio cobrar de Jacó os ídolos dele que eu tinha roubado, ele falou: não, eu não roubei ídolo nenhum, não. O senhor pode procurar tudo aí no meio das coisas. E aquela pessoa que tiver roubado, que a morte venha sobre ela. E sabe o que aconteceu? Raquel, Isaac, ele amava Raquel. Mas Lia, ele não dava muita bola para ela. Mesmo ele estando casado, ele tendo filhos com ela, ele não gostava muito da Lia, né? Suportava ela porque o sogro tinha dado ela em casamento para ele, enganando ele. E ela ficava muito triste com isso. E por ela ficar triste com isso, Deus foi na Bíblia que fala que Deus abençoou a Lia, abrindo-lhe o ventre. Então Lia tinha vários filhos, só que Raquel não. Só que quando Deus viu que Raquel, que Jacó amava muito Raquel, aí Deus deu para ela um filho. E quando ela estava sentada em cima dos ídolos, ela estava grávida do segundo filho de Jacó. Léia já tinha 8 filhos, já de Jacó, e ela estava no quê? No seu segundo filho. Ela já tinha tido só José e agora ela estava grávida de Benjamim. E o que aconteceu depois disso? Mais na frente a gente vai ver. Então, Jacó, quando ele estava na caminho, né, depois dele ter se encontrado com o seu sogro, e ele ficou nessa preocupação, ele foi orar para o Senhor. Ele falou: Senhor, toca no coração de Esaú, não deixe Esaú fazer nada contra mim, não. Contra mim tudo bem, mas agora eu tenho as mães, tenho as crianças, tenho os meus servos, não deixe que ele faça nada de mal contra mim e a minha família. E aí, Jacó foi estrategista. Ele mandou alguns dos seus servos irem na frente procurar Esaú e falar: olha, seu irmão Jacó mandou a gente vir aqui conversar com você, mandou presentes para ele, mandou mulas, boi, ovelhas, mandou a gente vir aqui com esses presentes, trazer esse presente para você, porque ele está voltando. E aí, Esaú não falou nada. Esaú estava saindo para caça com 400 homens. Quando ele soube disso, ele foi ao encontro de Jacó com todos aqueles homens. Então, os servos dele o servo de Jacó falou: olha, nós topamos com seu irmão, entregamos presente, só que ele vem aí com 400 homens. Ele o quê? E aí ele ficou preocupado. E aí, quando ele viu isso, ele atravessou a sua família para o outro lado do rio e ele ficou, né, separou, colocou todos os seus servos com o gado na frente, fez 3 pelotão. Aí no segundo pelotão, ele colocou Lia, Bilas e os filhos delas. E no último pelotão, ele colocou quem? Raquel com a sua serva e Zilpa e junto com José. E Raquel estava grávida de Benjamim. E aí, quando ele viu aquele monte de homens vindo, ele foi e separou suas mulheres, ele foi e ficou na frente, né? Ele foi na frente, depois dele ter separado, colocado eles, a família toda do outro lado do rio, aí ele foi se encontrar com seu irmão. E aqui na Bíblia fala que ele foi em atitude de humildade se encontrar com Esaú. Ele por 7 vezes se ajoelhou. Só que quando Esaú viu ele, que Esaú já tinha passado 20 anos lá, lembrava que tinha jurado ele que ia matar ele quando visse novamente, não, ele estava junto com aqueles homens porque ele estava vindo da caçada. E então, quando ele viu Jacó, ele correu e abraçou seu irmão
beijou o seu irmão, todo feliz da vida por se encontrar com seu irmão. E ele perguntou: e mamãe, como é que está mamãe? Aí Esaú falou: a mamãe infelizmente morreu. Olha só para você ver, por causa do erro de Rebeca, né, dela ter ajudado Jacó a enganar o seu marido Isaque, ela perdeu o privilégio de conviver com seus netos, porque ela não conheceu nenhum dos 12 filhos de Jacó, por causa do seu erro. E ali eles se confraternizaram, Esaú e Jacó. E aí, Jacó naquela noite, ele fez o quê? Ele foi agradecer ao Senhor por Deus ter entrado com providência e não ter deixado que o seu irmão o matasse. E então ele foi orar ao Senhor e Deus falou para ele, né, em sonho, falou assim: volta até Betel, aonde eu falei com você da outra vez. E Jacó foi para Betel, passou a noite ali orando. Só que durante a noite, quando ele estava dormindo, ele acordou com um homem do seu lado e ele lutou com esse homem a noite toda. E quando ele lutou com esse homem a noite toda, o que aconteceu? Ele foi, esse homem foi e destroncou a perna dele, né? Como se fosse lá, deu uma chave de perna nele e destroncou a perna de Jacó. Quando amanheceu o dia, Jacó estava manco. Aí quando amanheceu o dia, Jacó grudado naquele homem, ele viu que não era um homem, era um anjo. E ele falou: eu não te largo, eu só largo você quando você me abençoar. E aí, olha só o que o anjo falou para ele: como que é seu nome? Daí ele falou desse Jacó, ou seja, que significa enganador. E aí o anjo falou: a partir de hoje você não se chama mais Jacó, a partir de hoje seu nome será Israel, aquele que lutou com homens e com Deus e prevaleceu. Seu nome será Príncipe de Deus. Ou seja, Israel significa Príncipe de Deus. Então, a partir daquele dia, Jacó não se chamou mais Jacó. Jacó agora se chamava Israel. E vocês, crianças, podem ter visto na televisão, né, falando sobre o povo de Israel, o país de Israel. Então, toda a nação de Israel, ela o quê? É descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, as tribos, né, as 12 tribos, que eram os 12 filhos que Jacó teve. Então, quando Deus falou para Jacó que ia mudar o nome dele para Israel, ele renovou a promessa que ele tinha feito a ele e também a Abraão e a Isaac. E aí Jacó falou: verdadeiramente esse lugar é a casa de Deus. Quando ele passou lá, né, da primeira vez que ele estava indo para a casa de Labão, ele tinha colocado uma pedra ali naquele lugar. Agora ele foi e construiu um altar. Pegou lá 12 pedras, significando todos os seus filhos, derramou azeite sobre aquele altar, colocou fogo naquele altar e falou: este lugar aqui é realmente a casa de Deus. E Jacó e sua família deixaram Betel para voltar a viver perto de Isaac, né, que era seu pai. Isaac ainda conviveu com Jacó por 13 anos. Ele conseguiu ainda ver todos os seus netos, curtir os seus netinhos. E quando ele estava já com 180 anos, Isaac veio a falecer e Jacó tornou-se então o patriarca da família. E Deus, crianças, o que nós aprendemos com essa lição de Jacó? Que Deus, ele quer que nós cada dia sejamos transformados. O que é ser transformado? Ele cada dia quer que nós sejamos uma nova pessoa. E Deus é o único que pode nos transformar em uma nova pessoa. Porque todas as pessoas que aceitam Jesus dentro do seu coração, aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz por ele, essa pessoa
se torna uma nova pessoa. Então, antes de ser transformado para ser mais parecido com Jesus, você precisa crer nele como seu Salvador. E Deus pode te fazer uma nova pessoa. Então, só Deus que pode te fazer isso. Mas outra coisa que nós aprendemos com a lição de Jacó também é o quê? Que tudo que a gente faz nessa vida é a lei do retorno. Tudo que você faz retorna para você. Então não adianta você praticar coisas ruins e achar que você vai colher coisas boas. Não adianta você querer comer melancia e plantar morango. Você não vai comer morango, melancia. Você vai comer o morango. Você não planta morango? Eu sempre faço para os meus alunos na escola isso daqui, ó. Aqui eu tenho um círculo. Eu não tenho um círculo, né? Para mim ter um círculo aqui, eu tenho que aqui, ó. Aqui eu tenho simplesmente uma circunferência aberta. Para mim ter um círculo, eu tenho que fechar lá aonde eu comecei. Eu comecei o círculo aqui e aí eu fechei ele. E a vida da gente é assim, a lei do retorno, ó. Se eu dou para a vida, se as minhas atitudes são amor, carinho, atenção, boa educação, trato bem os outros, trato bem os mais velhos, respeito meu pai, respeito as autoridades. O que acontece? Tudo de bom que eu fiz volta para mim. Agora, se eu dou xingamento, palavrão, desrespeito, pratico bullying, não faço as minhas atividades, não faço aquilo que me é pedido, trato mal todo mundo, vivo de mau humor, também volta para mim. Tudo que eu faço, seja de bom ou seja de ruim, uma hora vai voltar para mim, que é a lei do retorno, é a lei que nós falamos, a lei da semeadura. Então, ó, olha só o nosso versículo de hoje, o que está falando, ó, que está lá em Gálatas 6:7, ó. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, você não zomba de Deus, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, colherá. Então, ó, Isaac, ele colheu aquilo que ele plantou. Ele não foi lá e não enganou o irmão dele, não enganou o pai dele. Então, foi isso que ele colheu. Ele colheu engano também, que o seu sogro foi e o enganou. Então, às vezes você aí, criança, aí você vai, briga com seu coleguinha, xinga ele, fala palavrão, aí você acha que você nunca vai precisar daquele amiguinho. Mas às vezes você não precisa dele mesmo. Mas quando você tá adulto, alguém vem, ou ali às vezes até não chega nem chegar adulto, de um ano escolar para outro, aí na sua sala esse ano você é o bambambam, você trata todo mundo mal, mas vem no ano que vem você muda de escola ou muda de sala de aula, e aí em vez de você ser o bambambam, você é aquele que todo mundo vai para cima, zomba de você, faz de você o saco de pancada da turma, faz de você o bobinho da turma. Então aquilo que você fez no ano anterior, lá com os outros colegas, se achando o machão bonzão da turma, agora você achou quem faça com você. Infelizmente é assim. Aí você fala bem assim, professora, mas eu já aceitei Jesus no meu coração e eu não faço mais coisas erradas. Eu tenho tentado cada dia, assim como Jacó, me transformar numa nova pessoa. Né? Deus já me transformou numa nova pessoa. Sim, Deus te transformou. Mas a Bíblia fala aqui, ó, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas o presente, ou seja, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Beleza, você fez lá as coisas erradas, vai ter consequência. Tudo que a gente faz tem consequência. Se você brigou na escola, qual que é a consequência que vai ter da briga na escola? A mãe vai ser chamada lá na escola, aí você pode tomar uma advertência, tomar uma suspensão. Então, advertência, suspensão, a bronca é o quê? Consequência do seu erro. Você pediu desculpa pro colega? Beleza. Você não vai fazer mais? Beleza. Mas aquilo que você fez vai ter uma consequência. Então, tudo que nós fazemos, o versículo que nós lemos, de Deus não se zomba. Quando você
falar, que isso daí não acontece nada, não, vou aprontar todas. Não vai ter. Eu sou o cara, ninguém me pega, não. Jacó também achou que nada ia acontecer com ele, não foi? E tudo que ele fez voltou para ele. Então, que vocês tenham consciência, né, que Deus, ele nos transforma, ele transforma a nossa vida. Como que Deus transforma a nossa vida? A partir do momento que nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Então, que você, criança, não se esqueça, né, que você, assim como Jacó aprendeu, né, você também aprenda sobre a lei do retorno, que tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. A Bíblia é o nosso manual de norma e de conduta. Nós, cristãos, nós vivemos o quê? O nosso doutrina é o Novo Testamento, mas no Velho Testamento são o quê? São histórias do povo que viveu lá no passado e mostra para nós o que eu acabei de mostrar para vocês aqui, a lei do retorno. Tudo que eles fizeram, seja de bom, seja de ruim, teve uma consequência. Tiveram que pagar. Então, não adianta a gente querer correr da lei do retorno, porque ela vai voltar de um jeito ou de outro. Então, vamos fazer. E com essa história aqui, eu termino assim com vocês essa série de lição dos patriarcas, que foram os 3 primeiros homens, que através deles vieram o quê? Toda a linhagem do povo judeu, ou seja, o povo de Israel, que hoje é a nação de Israel. Por isso que fala lá, o povo de Israel são os filhos de Israel, os filhos de Jacó, né? Porque eles vieram dessa linhagem, que Jacó teve 12 filhos, e desses 12 filhos, as 12 tribos, foi o que Deus falou: crescei e multiplicai, serão abençoadas todas as nações do mundo através de você. Não foi o que ele prometeu para Abraão? E vem, ó, até hoje crescendo. Porque, como eu falei com vocês na nossa lição passada, 1 João 12, que foi o nosso versículo, mas a todos quanto creram e o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Então Deus, o Rei Criador, é o Rei. Você que aceita Jesus no seu coração, você é príncipe ou princesa, porque você passa a se tornar filho de Deus através de Jesus, que é o que diz lá em João 3,16, que o amor de Deus é tão grande que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos direito a se tornarmos príncipe e princesa de Deus, a ir morar no seu reino maravilhoso lá no céu, a partir do momento que eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Então vamos orar? Fazer uma oração de agradecendo a Deus, né, por Ele ter dado, né, nos ensinado através dessa série de lições, quão maravilhoso Ele é, que não importa, né, o que você faz, quem você é. Porque se Deus tem um plano traçado na sua vida, assim como Ele tinha um plano perfeito de salvação, e Ele precisava ter uma linhagem para que Jesus viesse a esse mundo, para dar a sua vida por nós, então, na sua vida também Ele tem um plano perfeito. Ele tem um plano aí. Procura saber qual é o plano de Deus para sua vida, hein? E procura saber enquanto você é criança, que quanto mais cedo eu descubro qual é o plano de Deus para minha vida, menos eu vou sofrer, menos coisas ruins eu vou plantar, porque quanto mais eu plantar coisas boas, mais coisas boas eu vou ter lá na frente. Então eu tenho que descobrir qual é o propósito de Deus para minha vida enquanto eu sou criança, para mim poder já seguir os caminhos que o Senhor quer para mim, quando chegar a minha lei do retorno, eu não ficar sofrendo, tá bom? Então vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa série que nós estamos aprendendo a tua palavra. Obrigado, Papai do céu, pelo Senhor, através de todo o Antigo Testamento, ter nos mostrado o seu plano perfeito, o plano de salvação redentora através de seu Filho Jesus. Senhor, muito obrigado por ter enviado seu Filho Jesus para a minha salvação e para a perdão dos meus pecados. Eu confesso, Jesus, que eu sou pecadora, mas eu creio que o Senhor morreu por mim e que o Senhor, eu já te aceitei. Tem muitas crianças aqui que o estão aceitando hoje como o Senhor e Salvador da vida delas. Papai do céu, também que o seu Espírito Santo venha morar dentro de mim e me ajude a fazer o que é certo.
para que tudo que eu plantar hoje sejam boas sementes, para que no futuro eu também tenha uma boa colheita na minha vida. E que eu quero, Senhor Deus, que através de hoje eu estar te aceitando como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenha direito a morar no céu, porque essa é a melhor colheita que eu quero ter, a vida eterna. Amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui, antes de terminar, uma musiquinha para cantar com vocês, que fala sobre isso, ó, sobre você seguir a Jesus. Se você está seguindo a Jesus, tá tudo certo, porque ele vai te ajudar a não desistir, a sempre ir no caminho certo, assim, ó. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta, ganha a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta, ganha a coroa, atrás não volto nunca mais. Então, a nossa meta, o nosso destino é o céu. E para chegar no céu, nós temos que ter o quê? Plena certeza da nossa salvação. Bom, turminha? Então, agora eu encerrei com vocês essa primeira parte da vida dos patriarcas. Agora, na nossa próxima série de lições, eu vou estar trazendo a vida de um dos filhos de Jacó, a vida de José. Mas falando da vida de José, a gente vai estar também aprendendo sobre a vida dos seus outros irmãos também, tá bom? Bom, entra no nosso canal Virtude Kids e Teen, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, curta, comenta, compartilha. E eu espero vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima!